Em 2026, o maior pacote de obras de mobilidade urbana da história de Cascavel. Mais asfalto novo, mais recape, mais reperfilamento, mais ciclovias, mais abrigos de ônibus. Serão mais de 360 milhões em obras na cidade e no interior. Para recuperar, para avançar, para crescer, para orgulhar. E vem muito mais por aí. Cascavel, cidade unida e pra frente. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Geração Jovem comigo, Ana Grossi, aqui na Gazeta do Paraná. Peço sim para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar este conteúdo porque você já conhece. Sim, o programa Geração Jovem. Nós temos 2 quadros dentro do Geração Jovem. O primeiro, que se chama Jovem Destaque. Você que está aí do outro lado e quer sim estar de repente um dia aqui num bate-papo bem agradável comigo, mostrando para todo o Brasil tudo que você faz de melhor, suas habilidades físicas ou intelectuais, então bora, se inscreva, acesse anagrossi.oficial e, claro, faça sua inscrição para participar do programa, tá certo? O segundo quadro se chama Profissões. Nós também trazemos aqui profissionais renomados de todos os setores para, claro, trazer muita informação, muito conhecimento, mostrar sim tudo que os livros não te contam. Então vem, cola com a gente porque você tem muito que aprender, se inspirar com os nossos entrevistados. E eu tenho a honra de receber aqui o entrevistado da semana. Ele que é advogado especialista em direito da saúde, doutor Marcelo Fontes. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, Ana. Imagina, é uma honra imensa a sua presença aqui, nos instruindo, trazendo muita informação relevante para quem está perdido, não sabe o que fazer, buscando ou, de repente, pleiteando situações, doutor, que envolve plano de saúde, autismo, INSS e tantas outras situações que precisa, sim, de uma orientação jurídica e de um suporte jurídico. Doutor, o senhor sendo especialista na área da saúde, o senhor é advogado há quantos anos, doutor? Ana, então, faz um tempo já. Me formei em 2000, então eu já estou nessa luta aí há mais de 25 anos. Então, é assim, mas é prazeroso. Ao mesmo tempo que tem as nossas lutas do dia a dia, nossas dificuldades no dia a dia, mas é bastante prazeroso, ainda mais nessa área de direito da saúde. Tá certo. E como foi o seu rumo para o direito da saúde? Por que levou o senhor a ir para a área da saúde? Foi até um pouco por acaso, na verdade. Eu trabalhei bastante tempo na área criminal, atuei também em civil, família mais forte na área criminal, na área penal, mas é uma área que nos cansa bastante, a gente não tem horário, não tem final de semana, é bastante atribulado, você deve saber bem como é. E eu estava em busca de uma outra área, mas não sabia exatamente qual. E uma vez eu estava num colega, um final de semana, a gente foi assistir algumas aulas e passou uma professora com aula de direito da saúde. E eu confesso que na época eu nem sabia muito bem ainda do que se tratava. E foi bem didática, tudo e tal, explicou. Eu falei para o meu colega no dia lá, falei, eu vou procurar mais saber sobre o direito da saúde. Fui fazendo cursos, fui me especializando, fui entrando em mastermind, e aí fui abrindo o horizonte, né? Basicamente, para quem não sabe, basicamente é ações envolvendo plano de saúde SUS, né? Mas abre um leque gigante, né? De possibilidades. Então, quando eu entrei, daí quando eu comecei a estudar, aí brilhou meu olho, porque realmente você lidar com o paciente, né? Porque, na verdade, minha especialidade não é para o direito do médico, mas eu gosto do direito do paciente.
Então, é um prazer muito diferente do que na área criminal, né? Porque alguém está precisando de uma cirurgia, que foi negado o plano, um exame que foi negado, um aumento abusivo do plano de saúde. Então, realmente, são situações bastante urgentes e a satisfação também, logicamente, é bem diferente. E como o senhor consegue lidar com o direito, com prazos, com situações urgentes, né, que envolve o paciente? Isso tudo combina ou é muito desafiador? É bastante desafiador, na verdade. Porque, assim, principalmente quando é alguma coisa urgente, a gente tem que entrar com uma ação e provar para o juiz que é uma situação urgente. Então, cabe ao advogado também, apesar da correria, ele ter que documentar bem. Pegar prontuário médico, pegar relatório médico atualizado e explicar de uma maneira também fácil para o juiz, porque ele não é médico, a situação que a abusividade do plano ou do SUS, né? Então, vamos supor lá, precisa de uma cirurgia e foi negado, o plano chegou lá e negaram. Então, como é que faz? Então, você tem que correr. Teve situações que eu optei, por exemplo, uma situação que chegou uma criança no plano de saúde, estava com dengue, estava sangrando pelo nariz, uma situação urgente, e chegou o plano chegou e falou, olha, não, ele está na carência. Daí me ligaram os pais e falei assim, olha, a gente tem duas opções, ou a gente vai ter que documentar isso, tentar entrar com uma ação, conseguir uma liminar e tal, mas como é urgente, eu falei, eles querem me cobrar. Eu falei, não, faz o seguinte, então paga, e depois a gente vai dar um jeito nisso. Ele foi, pagou, foi atendido. Aí ele falei, pega a cópia do prontuário médico. Estava escrito lá a palavrinha mágica, urgência. Então, assim, o que acontece? Carência. Carência, o plano de saúde, urgência, emergência, 24 horas. Então, muita gente não sabe disso e os planos aproveitam disso. Então, inclusive, mandaram um boleto lá com, acho que quase 4, 5 mil reais de cobrança. E aí eu entrei com uma ação judicial falando que, além dele não ter que pagar por ser urgência e emergência, ele tinha que ter sido atendido pelo plano. E, além disso, a gente ganhou dano moral. Então, assim, a pessoa tem que saber que quando é urgência e emergência, isso é importantíssimo, o plano é 24 horas. Você fez hoje, agora, 2h15 da tarde. 2h15 da tarde, amanhã, aconteceu alguma situação urgente, ele não só pode, como deve ser atendido pelo plano. Independentemente da situação do plano de saúde. Independente, a urgência e emergência é 24 horas. Se é físico, jurídico... Independente. Independente. Todas as situações é 24 horas. 24 horas, urgência e emergência, mas os planos abusam desse direito, mesmo sabendo que tem que atender, eles não atendem muitas vezes, porque sabe que muitas vezes a pessoa não vai procurar saber. Não é todo mundo que é dotado de conhecimento jurídico, principalmente, né? E qual é realmente o top 3 de situações que pacientes procuram o senhor? Realmente é negativa, que é o que mais busca ou de exame, ou de cirurgia, ou de algum tipo de atendimento, e também a abusividade no aumento do plano de saúde. E como que funciona essa questão de abusos no plano de saúde? Então, porque assim, o que acontece? Geralmente o plano é dividido em individual, familiar, que é aquele que a pessoa vai até o plano de saúde e faz o plano diretamente, e o jurídico, que é aquele coletivo por adesão ou empresarial, que é por meio de uma entidade, ou o empresarial que a empresa faz para os seus funcionários, ou aquele que é o coletivo por adesão, que é muito comum, que é por meio de uma entidade, uma associação. O que acontece? Os planos hoje em dia, se alguém for tentar comprar um plano individual familiar, geralmente não vai encontrar. Por quê? Porque ele é regulamentado pela ANS. Para você ter uma ideia, o aumento da ANS para 2025 individual familiar é 6,06%. O problema é que o coletivo ele não é regulamentado pela ANS, ele é diretamente entre essa operadora e pela pessoa jurídica. Então eles fazem um cálculo que chama cálculo atuarial e fazem um aumento, que muitas vezes a média para 2026 é de 40% de aumento. Mas existem casos de 50%, 60%, 70%, 80% de aumento. Então por que eles preferem o coletivo? Por causa disso, eles não querem mais vender o individual familiar. Mas mesmo assim, para você fazer a rescisão também no plano individual familiar, só por meio de quando acontece uma fraude, por exemplo, a pessoa quando vai fazer o plano de saúde, ela tem que fazer uma declaração de saúde. Dizer se tem uma doença pré-existente, alguma coisa. Muitas vezes, até os vendedores mesmo indicam a pessoa não colocar. Não coloca doença, não é necessário, tal. A pessoa vai, não coloca por boa fé. Passou um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai fazer algum exame. Mas eu já sou diabético, eu sou cardiopata. Fala assim, mas na declaração aqui não tá, é uma fraude. Então eles podem suspender ou podem até fazer a rescisão no caso de fraude. E na caso de inadimplência, que é 60 dias, né, 2 parcelas dentro de 12 meses. Daí também pode ser rescindido. No caso do coletivo, ele não precisa necessariamente ter uma justificativa para o plano rescindir.
Então, tem pessoas que têm plano de 10, 20, 30 anos, um belo dia recebe uma carta dizendo que o plano está rescindido. Mas eu sempre paguei certinho, nunca... Não importa. Então, do individual ele é mais criterioso, do coletivo é mais liberal, por assim dizer. Logicamente que você pode entrar com uma ação judicial, discutir isso. Por exemplo, mesmo que esteja inadimplente, ele não pode rescindir se você está em tratamento médico. Então, por exemplo, você está fazendo um tratamento, você é cardiopata fazendo um tratamento, e você realmente estava em atraso e rescindiram. A gente entra com uma ação falando assim, olha, está em tratamento médico, ela não pode ter o plano rescindido. Daí você vai ter a reintegração do seu plano para você continuar até a alta. Se demorar 6 meses, 1 ano, 10 anos, você vai continuar com o plano. Então, assim, mas são coisas que a pessoa do dia a dia não sabe, né? Então, o próprio autismo sofre muito com isso. Tem a questão também da coparticipação, já entrando numa outra vertente, né? Muitos pais nos procuram e falam assim, doutor, qual a terapia que ele faz? Ele fala, ele faz TO e psicólogo. Mas ele precisava fazer mais fono, precisava fazer mais natação, mas não faz porque é muito caro a coparticipação. Para quem não sabe, só explicando, talvez eventualmente alguém não saiba, tem a parcela do plano de saúde, vamos supor que é R$500. A coparticipação é aquele que você usa, quando você faz um exame, uma consulta, né? Às vezes 10, 20, 30, 40, R$50. E aí, quem faz terapia, precisa fazer muitas terapias constantemente. E muitos pais chegavam lá, eu recebi o boleto de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Então eles fazem menos terapia para poder pagar menos. Só que isso também existe já, jurisprudência até do STJ, de limitação da coparticipação até o valor. Existem algumas posições na justiça, existe até 50% do valor da parcela, o valor da parcela ou até 2 vezes o valor da parcela. Então vamos supor, você paga R$500 da parcela. Existem entendimentos até do STJ que no máximo você poderia pagar mais 500 da coparticipação. Então, independentemente da quantidade de terapia ele faz. Independente da quantidade de terapia. Isso é muito importante. Porque daí ele não precisa ficar se segurando para quais terapias eu vou escolher e tudo e tal, né? Então daí entra com uma ação judicial, fala assim, excelência, aqui ó, as terapias que ele precisa, a terapia que ele faz, os boletos que ele está aqui. Inclusive dá para pedir a restituição do valor indevidamente pago. Dá para pedir dano moral eventualmente também. Então são situações que principalmente pessoas que fazem tratamento contínuo, hemodiálise, os próprios autistas, às vezes deixam de usar para não poder pagar muito caro. Entendi. Né? E a pessoa que está nos assistindo, doutor, como realmente ela deve proceder então quando for contratar? Porque, como o senhor falou, tem situações que a pessoa que está indo contratar passa a omitir informações de receio ou por orientação de outra pessoa. O que o senhor orienta a fazer? Eu sempre oriento a ser o mais honesto possível para evitar essa questão de fraude. Porque, eventualmente, depois você pode, inclusive, entrar com uma ação e explicar que foi o vendedor que orientou. Mas, muitas vezes, você não vai ter essa prova, né? Do que foi que é a orientação dele. Então, eu oriento sempre a fazer o mais claro possível, honesto possível. Vai ter o CPT, que eles falam que é a cobertura parcial temporária, que é de até 24 meses quando a pessoa tem uma doença. Então, vamos supor, cardiopata, um exemplo. Sou cardiopata. Alguns exames mais complexos, tudo e tal, atendimento básico, você vai ter a carência normal, mas mais complexidade até 24 meses. No entanto, é melhor você cumprir isso, eventualmente uma urgência e emergência, você vai estar coberto já, né? Do que você eventualmente ter o teu plano suspenso ou rescindido por causa de fraude, né? Entendi. Então eu sempre oriento fazer o mais honesto possível. Na verdade, cabe em todo lugar, né? Exatamente. Doutor, e situações que, por exemplo, vem o paciente e recebe uma negativa de que não, o plano não cobre, ou seja, tem que esperar piorar as circunstâncias para daí se enquadrar em alguma classificação, em alguma categoria. Como proceder diante disso? O importante é sempre ter tudo por escrito. Então eu sempre peço para ter ou conversa no WhatsApp, ou e-mail, ou até um pedido administrativo, fazer um pedido escrito, protocolado mesmo na operadora, para a gente ter essa negativa por escrito. Então a gente chega para o advogado, ele vai ter um motivo dessa negativa, não está no rol da ANS, ou não está no contrato, ou é experimental, enfim, eles vão ter as razões deles lá. E aí, em cima disso, a gente vai ter que analisar, ver a viabilidade, ver os documentos médicos que ele tem, porque assim, ações envolvendo o direito da saúde, o que manda é o documento médico.
O documento médico é mais importante que tudo. Então, se o médico está falando lá, não, ele precisa desse tratamento, não sou eu, não o operador, nem o juiz que vai dizer que não. Ele precisa desse tratamento. Então, a gente costuma falar, às vezes, tratamento off-label, né, que é um tratamento que na bula diz, por exemplo, o AS, originalmente era para aquele remedinho comum do dia a dia, AS, né? E depois ele foi usado para problemas cardiológicos. Então, ele diz off-label, ele é original para uma coisa, mas ele... Então, existe muito isso. Documento para autismo e é usado em outra coisa. Então, mas muitas vezes eles negam. Né? A gente tem que fazer igual um relatório médico bem... eu costumo fazer no escritório, é um trabalho que dá mais, mas assim, mais completo, de eu fazer o relatório médico. Então, assim, eu vejo o problema que eu faço o relatório médico, entro em contato com o médico e falo assim, doutor, eu já falo para avisar que eu vou entrar em contato, falo, olha, eu preciso entrar com uma ação, relatório médico e tal, eu dou esse trabalho de fazer para não ficar. O médico faz, volta para mim, não tá bom, e fica... Então eu faço, dou lá, falo, doutor, o senhor tem toda a liberdade de fazer da maneira que o senhor entender bem, mas aqui é o que eu preciso, né? Então ali em cima daquilo tá as informações necessárias, porque tem muitos médicos que dão relatórios excelentes e uns que são muito sucintos. Então esse que é muito sucinto já não vai adiantar, o juiz vai ver e vai falar, não, isso aqui não me serve. E aí a gente precisa da tal da liminar, que é um instrumento importantíssimo, principalmente na direito da saúde, também para quem não sabe, quando a gente entra com uma ação judicial, a gente pede a liminar. O que é? Uma decisão provisória, por assim dizer, por causa da urgência. Então vamos supor uma cirurgia, chegou lá, foi negado, a gente entra e pede a liminar. Excelência, precisa operar, não ele vai morrer. E é rápido, agora. Então assim, questão de horas às vezes. Aí, o que a gente faz? A gente muitas vezes vai com o cartório, manda para o juiz. O juiz muitas vezes fala, o juiz me atender para poder explicar para ele, porque às vezes o papel, excelência e tal, ele precisa por causa disso. Daí o juiz deu, aí você tem que fazer o cartório apressar para mandar para a operadora. Depois, muitas vezes, você tem que ir lá na operadora fazer eles cumprirem. Esse é outro problema. Porque existe a ordem judicial, fazer imediatamente. E se eles não fazem? Vem final de semana, vem feriadão, existe plantão, existe. Mas também a saúde não está esperando muito tempo, né? Exatamente. E requer do senhor toda esta agilidade. Né? Precisa, é necessário. Doutor, quais são as outras situações que o senhor também atende em seu escritório? Então, existem muitas situações. Também tem a questão do SUS também, que tem muitos problemas, né? Então, isso não é só Foz, que eu sou de lá, ou Cascavel, isso é em geral. O autista, para dar um exemplo prático, também sofre muito, porque tem lá fila de espera para terapias gigante, de anos às vezes espera. E às vezes consegue uma terapia, não consegue a outra, consegue um pouquinho de terapia, e aí volta para o final de uma fila lá que é interminável, e aí a criança vai crescer um adulto porque assim, o autismo sofre muito, eu gosto de enfatizar o autismo, porque realmente está sendo eles estão sofrendo demais, assim, com injustiça, tanto pelo plano como pelo SUS. Eles não conseguem o atendimento adequado. Muitas vezes eu sempre gosto de colocar, por exemplo, no relatório médico, o tempo da terapia. Porque assim, se não coloca, você vai lá, eles fazem 15, 20, 30 minutos. Então, o médico tem que colocar 1 hora, por exemplo. Não coloca, se fizer meio, como é que você vai reclamar? Quantidade de terapia, porquê das terapias. Então, assim, eles têm sofrido bastante com limitação de terapia ou com terapia insuficiente. Então, é importantíssimo que eles fazem, seja o nível de suporte que for 1, 2 ou 3, para que ele consiga crescer, né, adequadamente, consiga ter uma profissão, consiga trabalhar, consiga ter sua independência. E quanto mais tempo demora para isso, mais dificulta para ele e para a família, né? E o detalhe, doutor, é muito importante a gente falar sobre isso, porque ainda estamos no mês de conscientização mundial sobre o autismo, né? Mas é uma coisa que não pode cair no esquecimento. Nós tivemos aqui em praticamente todo este mês, muitos episódios voltados, sim, sobre o autismo, inclusive em outros programas, mas aqui da Gazeta do Paraná, e vale a pena você pesquisar no canal do GCast, conferir esses conteúdos, porque sim, teve profissionais de renome falando, mas também, doutor Marcelo, nós tivemos a alegria de receber aqui o delegado de polícia aposentado, doutor Valdinei Soares da Costa, que veio especificamente falar sobre como ele descobriu o autismo. E o detalhe, ele descobriu com 50 anos de idade. Olha só. Algo que, na verdade, vem desde a ciência.
Então, como lidar com situações assim, né? Até porque, tudo bem que existe um laudo agora dizendo que ele já nasceu com isso, mas o plano de saúde aceita, não aceita, há uma briga, há um entendimento pacificado, como é que fica? Então, principalmente no nível suporte 1, que é o mais leve, por assim dizer, muitos não percebem, né? Então, deve ter sido o caso dele, principalmente. Então, assim, geralmente o plano chega e ele costuma limitar ou ele costuma negar. Então, vamos supor assim, você precisa de 10 terapias, ele fala assim, vou te dar 5. Aí os pais, às vezes pela coparticipação, até para não gastar muito, e às vezes falam, pelo menos o plano deu, ele não briga, ele aceita. Mas se o médico prescreveu 10, ele tem que fazer as 10. Não tem que fazer 9, 8, tem que fazer as 10. Por quê? Porque isso vai afetar lá na frente. E é algo contínuo, porque senão também tende a piorar, elevar o nível, vai para 2, vai para 3, a situação de autista é muito delicada. E muitas vezes você entra num outro detalhe, que é o descredenciamento. Então, tem questão do vínculo terapêutico da criança, né? O autismo ele não pode chegar hoje, está numa clínica, amanhã ele vai em outra. Ele tem esse vínculo terapêutico, inclusive com a clínica e com todos os profissionais que ele trabalha. Aí você está lá, de repente, a clínica descredenciou. Aí te manda uma que é do lado da sua casa, dá 15 quilômetros. Aí você tem que colocar uma criança dentro do carro, dá 15 quilômetros, meia hora, 1 hora dentro de um carro, e outro lugar novo, vai regredir. Então, assim, muitas vezes tem clínica que tem um plano mais master e um plano mais comum. A mesma clínica atende, só que ela tem um plano bom, melhor, e no outro mais inferior não atende. E aí você tem que entrar com uma ação para tentar manter naquela clínica, explicar do vínculo terapêutico. Já existe doutrina de jurisprudência com isso. E aí conversar com o promotor, conversar com o juiz de excelência, olha, tem um vínculo terapêutico, não pode colocar a criança em um lugar novo, colocar a criança 1 hora dentro de um carro. E aí tem juiz que entende, tem juiz que não entende. É complexo. São situações que realmente desgastam, né? A família, o paciente, e também requer muita dedicação do advogado, não é necessário, mesmo, doutor? É muito necessário. E eu sei que você em casa está super se identificando com tudo que nós estamos apresentando através do doutor Marcelo Fontes aqui no Geração Jovem de hoje. Então, peço para você já curtir este conteúdo, comentar e compartilhar sim, tá bom? Porque eu sei que vai ter muita informação, principalmente porque, doutor, nós temos muito o que conversar sobre autismo, INSS, plano de saúde, mas não podemos deixar... não podemos esquecer do que, doutor? Um assunto que envolve muito o público jovem também, que é a questão de vícios de jogos. Vamos entrar neste contexto agora, doutor? Porque o nosso horário também vai indo e nós precisamos sugar o máximo de informação do senhor. Então, por gentileza, doutor, como que funciona essa questão dos jovens e de adultos envolvidos em vícios de jogos? E o que acontece, aonde que o senhor entra em toda essa situação? Ana, então, infelizmente, isso virou uma praga no Brasil todo. Hoje, com o processo judicial online, a gente tem essa facilidade de poder atender no Brasil todo, né? Então, assim, vem do norte a sul, leste a oeste, pobre, rico, está acontecendo isso. O que é? A gente costuma dizer que juridicamente é ludopatia, né? Ele já tem o CID, é considerado uma doença, realmente, né? E só que acontece, muitas vezes a pessoa até identificar a doença demora muito tempo. Então, assim, pega o celular, é fácil, é prático, começa com uma brincadeira, pega os tigrinhos da vida ali, joga, perde 5, perde 10, recupera. No começo você vai até ganhar um dinheiro, a gente já atendeu muitos clientes que ganharam um dinheiro bom, mas assim, teve gente que perdeu tudo, perdeu a dignidade, tem gente que perdeu a vida, inclusive, casos, eu graças a Deus não tive, mas tive alguns colegas que tiveram clientes que cometeram suicídio, porque perderam tudo. Eu tenho clientes que perderam, fizeram empréstimos em seu nome, fizeram empréstimo em nome de parentes. São casos assim absurdos que acontecem. Venderam patrimônio, venderam casa, venderam carro. Teve gente que se endividou mais de milhões, né, que perderam muito dinheiro realmente por causa disso. O que começa com uma brincadeira acaba virando uma dilapidação realmente do patrimônio. E onde que o advogado entra nisso? Existe lei, né, no Brasil regulamentando as bets, né? Então, assim, elas têm obrigações perante os seus clientes.
E uma dessas obrigações é a questão da averiguação, de como é que ele está jogando. Ele está jogando todo dia, não está? Ele está perdendo muito dinheiro, não está? Então, muitas vezes, eles podem até suspender esse cliente. E que preocupação eles têm de fazer eles isso, não né? fazem, eles não fazem, porque assim, hoje em dia, até a jurisprudência, se você for pesquisar, ainda é muito pouca, são ações relativamente novas, né? Então, mas graças a Deus os juízes têm acatado, assim, tá tendo umas decisões bastante favoráveis, no sentido de que a gente tem que ver o que ele tem. Ele tem vários e-mails, porque eles recebem muitos e-mails falando, joga, eu te dou um bônus. Você para, às vezes, de jogar, eles jogam bônus para você voltar. Aí a pessoa, opa, consegui bônus. Aí volta e joga e perde mais ainda. Uhum. Então a gente pega toda a documentação que ele tem, conversa de WhatsApp, e-mails. Aí a gente pega o laudo médico. Então a gente precisa saber se você tem diagnóstico de ludopatia ou não. Então aí o médico fala, não, ele tem. Então a gente pega, vamos supor, de quando que ele tem. O médico tem que ter uma estimativa, colocar. Então vamos supor que ele começou a jogar agora há 5 anos atrás. A gente pode entrar com uma ação e falar, excelência, ele tem que devolver esse dinheiro. Porque o ludopata ele não pode jogar, está na lei. Só que, como eu disse, as bets não se preocupam muito com essa questão legal, porque eles deixam passar, porque quem entrar com a ação, se de 100 pessoas uma entrar, já valeu a pena. Então eles meio que deixam rolar, a pessoa vai, gasta tudo mesmo. As bets estão com lucros bilionários, no Brasil está chegando bets toda hora, eles estão ganhando muito dinheiro mesmo. Mas, por outro lado, as pessoas estão ficando muito doentes. Já aconteceu, doutor, de repente o senhor precisar pedir aí um bloqueio de bens para que a pessoa não saia vendendo tudo? Inclusive, dá para pedir a interdição para da pessoa explicar para o juiz e nomear um tutor para cuidar das finanças. Uhum. Dá para entrar, é possível entrar sim, e se deve entrar até de forma que não piore ainda mais. Então, se a pessoa começou, até oriento a quem está ouvindo, né, que está nessa situação, se já está em estágio avançado, se está se preocupando, já está dando sinais, procure o advogado, procure o médico, se for o caso, entrar com essa ação para ressarcir, ou entrar com uma ação de interdição para não dilapidar ainda mais o patrimônio. Existem situações que também é possível, inclusive, entrar contra o banco, porque muitas vezes pega um empréstimo bancário. Só que o banco ele tem todo o histórico lá. E quando você joga no Bets, você manda por Pix. Sim. Então o banco tem todo o histórico. Então ele vê que a pessoa está endividada, está jogando e ainda dá empréstimo. Então é possível também ajuizar até uma ação contra o banco para pedir esse ressarcimento. E isso é uma doença tão grave que não aparenta, mas ela é silenciosa, mas é muito grave a ponto de mentir para outras pessoas, de se endividar, de acabar com o casamento, de se suicidar-se. Né? Então é uma gravidade fora do comum. É porque ela não vem sozinha. Geralmente ela vem aí com uma ansiedade, com uma depressão, isso é o básico, né? Sim. Então, assim, o que isso é tão grave que ele vai piorar? Atendimento médico, SUS e plano, porque as pessoas vão ter que ser mais atendidos, vai lotar mais os hospitais, a pessoa vai começar a pedir auxílio-doença, né? Vai encarecer o INSS. Então, assim, ele é um problema, não é um problema isolado. Então, assim, a pessoa, ela para de socializar, ela prefere ficar em casa jogando, ela perde trabalho, porque ela fica a madrugada inteira jogando, daí não consegue trabalhar. Passa a procrastinar, porque perdeu prazo, tempo, não fez nada que precisava. Fica a noite inteira jogando, aí vai ter que trabalhar no outro dia, não consegue. Muita gente perdeu o emprego por causa disso. Começou a não ter como render no trabalho, do cansaço, que ela fica jogando, ela não consegue mais parar. E já aconteceu de familiares procurar o senhor para tomar alguma providência? Já também. Já aconteceu. Já também. Isso que você falou antes é o fator principal, é a vergonha. Então, muitas vezes a pessoa procura, inclusive alto número de mulheres também tem procurado bastante mulher, com vergonha até do filho, do esposo. Então, eu falei, olha, mas infelizmente tem que abrir o jogo, não tem como você segurar isso sozinho, é muita pressão. De ajuda, precisa conversar, expressar, falar o que está acontecendo por dentro, porque o outro não vai saber. Se não houver diálogo, a casa cai e ninguém descobre o porquê, né, de tudo isso. E assim, tem um alto índice de suicídio, as pessoas que tentaram, ou conseguiram remédio, porque assim, começou com uma brincadeira e na vergonha, muitas vezes pegaram cartão, já teve caso de pegar cartão do esposo, pegar cartão de amigo, falar pra você pagar uma conta. Aí o cara vai dar senha lá e limpa o dinheiro. E aí fica com vergonha, tudo e tal, não vê saída, vendeu tudo que tinha. Teve clientes que venderam
empresa, venderam casa, tudo e tal, e estão vendendo espetinho para poder recomeçar a vida. E tinha um padrão de vida muito bom. Mas tudo isso tem tratamento pelo SUS ou convênio? Como que funciona? O que, que o senhor orienta para começarmos a procurar, justo para que lá na frente venha a ter ações judiciais, restituição de valores? O primeiro passo é o psiquiatra que precisa dar esse diagnóstico, né? Então, seja pelo SUS, seja pelo plano de saúde. Primeira coisa, procure atendimento médico urgente, porque como você aparentemente está normal, você vai relevando, né? Você vai empurrando com a barriga. Mas isso vai piorando, porque o que acontece muito? Eu parei de jogar faz uma semana, daqui a pouco dá recaída. E quando ela vem pior. Então, assim, procure atendimento médico, psiquiátrico, e faça a manutenção com o psicólogo. Eu sempre falo que a manutenção com o psicólogo é muito importante. O psiquiatra vai dar o diagnóstico, vai medicar, e aí a manutenção fazer com o psicólogo. Tendo o diagnóstico, aí, se for o caso, procure o atendimento do advogado para ver qual situação que vai se enquadrar, né? E aí procure, eu sempre falo, independente da área que for, ou é autismo, ou é uma negativa, ou é reajuste abusivo, procure o advogado. Porque ele vai analisar toda essa documentação e vai ver onde que se enquadra. Né? Reajuste abusivo, por exemplo, aconteceu, às vezes a pessoa tem um dinheiro para receber de volta, inclusive paga R$1.000, vai baixar para 500 e tem 5.000 para receber. Então, assim, independente da área que você for, se você acha, procure um advogado especialista naquela área, se informe, né? No caso da ludopatia, a pessoa que está ouvindo aqui, se tem já conhecimento de algum filho, marido, esposa, procure atendimento médico urgente, deixe a vergonha de lado, abra o jogo, converse, procure o médico, procure o psicólogo e procure um advogado. Tá certo. Doutor, muito produtivo falar com o senhor. Espero que não tenhamos esquecido nenhum ponto, porque, claro, um bate-papo com o senhor é muita informação, é muito conhecimento, e nós só temos que agradecer pela sua participação aqui no programa. Rápido, assim? É muito rápido. Boa, né? Mas Boa. fique à vontade para fazer as considerações finais. Depois nós queremos sim saber aonde te encontrar, onde fica localizado o seu escritório e as suas redes sociais também. Certo. Ana, em primeiro lugar, obrigado, né? Abrir essa oportunidade, a gente fica conversando, o tempo voa aqui. Boa. Eu gosto de explicar, gosto de conversar, porque vira um bate-papo, a gente quer explicar, né, o máximo possível. Então, assim, o que eu sempre alerto, eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo: desistir não é uma opção, né? E isso serve tanto para o advogado, como também para o paciente. Então, assim, o advogado ele não pode simplesmente achar que protocolou, deixou lá no sistema e vai fazer outra coisa. Então, principalmente na área de direito da saúde, né? Então, protocola, pede para o cartório poder apressar alguma movimentação, tenta despachar com o promotor, se for o caso, tenta despachar com o juiz, depois tenta fazer o cumprimento daquela decisão. Dá muito trabalho. Então, assim, se for só o protocolar em si, já é trabalhoso, mas depois você não pode virar as costas, né? Principalmente em caso urgente. E também desistir uma opção para o paciente, tipo, não se acomodar, no caso, foi negativo, procure seus direitos. Não conseguiu um exame, não conseguiu uma cirurgia, os autistas estão com um problema, reajuste abusivo, cancelamento do plano. Então, assim, existem muitas maneiras. Então, teve plano cancelado, como eu falei, está em tratamento médico, pode restabelecer o plano. Então, a gente não cair no SUS, que muitas vezes demora uma eternidade para ser atendido. Então, assim, procure administrativamente, procure o médico, procure o advogado, corra atrás, não pode deixar passar, não. Tudo é urgente, a saúde não espera. Nós temos até que falar sobre a questão de medicação, que é negado pelo SUS. Porque tem muitas situações que é urgente, o paciente não pode ficar sem tomar. E aí, doutor, o que fazer? Da mesma forma, tentar fazer o pedido administrativo, tentar ser negativa, a gente saber o motivo que está negando esse medicamento. Existem medicamentos caríssimos, existem medicamentos de milhões, né? E aí sim, mesma coisa, documentação médica, relatório médico, explicando o porquê daquele medicamento, ação judicial, seja SUS, seja plano de saúde. Olha, doutor, eu digo para o senhor que o seu atendimento é louvável, admirado, porque é extremamente humanizado. E parabéns por isso. Obrigado, sabe? Muito obrigado. A gente está percebendo que as petições iniciais, os recursos, não tem IA, não. É realmente individualizado, com muita atenção e muito carinho. Aonde nós encontramos o senhor e seu escritório? Eu estou em Foz do Iguaçu. Como eu disse para você, graças a Deus, hoje a gente pode atender o Brasil todo, né? Atendimento online, mas meu escritório fica no edifício Torre Marechal, em Foz do Iguaçu.
na rua Marechal Floriano Peixoto, 960. Sei também que o senhor traz muitas informações nas suas redes sociais, então quem puder seguir e curtir os conteúdos, qual é o perfil? Pode, advogado Marcelo Fontes, eu tenho Instagram, no Facebook, TikTok também, tem um canal no YouTube, que deixa eu até ver aqui, que até a minha colinha aqui. Fique à vontade. Advogado da Saúde, é novo, eu fiz um canal lá. E eu gostei muito dos conteúdos do senhor porque traz muita informação de um jeito simples. Na verdade, você que está em casa deve estar pensando assim, mas falar com advogado é difícil, né? Vem o latim, vem o português mais aprimorado, vem aquelas palavrinhas difíceis. Não, o conteúdo do doutor Marcelo é muito bacana e vale a pena você conferir. Qual é o canal do YouTube, doutor? Direito da Saúde com o doutor Marcelo. Olha aí, perfeito. Eu procuro fazer realmente, eu mesmo gosto de fazer meus vídeos de maneira bem simples, eu mesmo faço todo o corte dele, Sim. de uma maneira simples, sem juridiquês realmente, para todo mundo poder entender. Tá certo. E os agradecimentos, os abraços, fique à vontade. Em primeiro lugar, agradeço a vocês por esse espaço, estou sempre à disposição, né? Agradecer a minha esposa que veio comigo, está aqui, né? Meus pais, meus amigos, e também todos os meus clientes, né, que deram esse voto de confiança em todos esses 25 anos aí que a gente está na estrada, com saúde, graças a Deus, também correndo atrás, e dando mais uma vez esse alerta para todo mundo, para não desistir, não deixar de correr atrás. Tá certo. Um abraço, então, mega especial para a esposa Deise, doutor Marcos Fontes, que, claro... Meu irmão, um abraço, desculpe. Inesquecível. E a você que sempre acompanha o programa Geração Jovem, sempre, ligadinho com a gente, meu muito obrigada. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque eu sei sim que você amou este conteúdo. E, claro, siga o doutor e também Ana_Grossi.oficial em todas as redes sociais e participe do Geração Jovem. Uma ótima e abençoada semana para você, que Deus te abençoe e até lá, semana que vem nos vemos.